Então, vamos lá. Meu nome é Márcio Luiz Pirolo, tenho 32 anos, sou contador, sou advogado, falo de Guarulhos, sou natural de Santo André, mas hoje moro em Guarulhos, tenho escritório em São Paulo, exerço advocacia atualmente, exerço consultoria em escritórios contábeis e atualmente também fui contratado para exercer atividade comercial num departamento de licitações. Não cheguei nos 10K ainda, estamos trabalhando nessa caminhada, mas hoje já atuo na área de licitações, dou consultoria para uma empresa, ela tem um contrato mensal com ela e eu exerço atividade diretamente para ela. Perfeito, então. Então, você está, por enquanto, você está com essa empresa exclusiva e também você vai começar a captação de clientes aí para trabalhar por conta, né? Isso, era uma empresa, acho que a professora lembra, era uma empresa do dono de um escritório que eu já trabalhava há muitos anos, e aí acabou que a contabilidade foi vendida, e ele abriu essa empresa ela tem a atividade de fornecimento de refeições para escola, presídio, hospitais, e acabou que fiquei, né, eu trabalho com eles há 10 anos já, e eu achei uma boa oportunidade para pegar experiência, para ver, eles licitam com frequência razoável, participam de bastante certames, então a parte documental para mim já era mais fácil, porque eu já cuidava, né? Mas agora eu estou na linha de frente mesmo, agora eu vejo os pregões, vejo acontecer, alguns pregões presenciais já vou começar a ir também, inclusive tinha um para ir, mas eu testei Covid na sexta, o pregão era terça, não consegui ir. Conseguiu, né? Acontece, enfim. Fica para a próxima. Não, vai ficar para a próxima. Então, a ideia é que eu vá fazer os pregões presenciais, por mais que a gente saiba que são tão escassos, né? E a ideia é que sejam extintos, mas enquanto tem, eu acho que é muito bom, até para network, até para conhecer novos empresários, novos fornecedores, eu acho importante. Perfeito, então, excelente, excelente, Márcio. Então já, assim, tudo que você estudou, né? Com certeza, a partir de agora, a gente até já conversou um pouquinho lá na aula VIP, mas você tem toda a faca e o queijo na sua mão para você startar e logo já chega nos 10K aí facilmente, não tenho dúvida nenhuma. Então é uma decisão que agora eu vejo que só depende de você, né? É só uma orientação ali melhor ali no seu plano de carreira mesmo, tá? Para onde que você vai a partir de agora, mas tá muito fácil agora, tá muito simples agora diante da situação que se apresenta, então é uma decisão sua, né? A partir de agora você partir para a captação dos clientes e alcançar aí o patamar bem rápido, se você desejar. Márcio, e vamos lá, que eu posso te ajudar aí nessa mentoria agora? Então, professor, a ideia mesmo é que a gente conversou no primeiro momento, e aí foi curioso, porque naquela semana que a gente conversou, infelizmente eu sofri um acidente, fiquei fora muito tempo, sofri um acidente de moto, fiquei fora. Brinquei 3 costelas, fiquei fora, não consegui fazer, e aí eu tive que interromper aquele processo, mas depois que recuperei, consegui voltar. E aí a ideia é justamente isso, até para outros colegas que estão passando pelo mesmo processo que eu, essa fase de transição de carreira. Então eu tenho uma carreira consolidada, eu já mexo com contabilidade desde os 19 anos, tenho 32, atuo ainda na área contábil, é uma área que para mim está meio coligada, porque eu consigo captar clientes, seja do escritório de contabilidade, ou seja da licitação para contabilidade, consigo fazer os dois caminhos. E também advogo na área trabalhista, advogo na área civil, mas justamente eu vi a oportunidade das licitações até pelos ganhos financeiros, e é aquilo que a professora sempre fala, né? O governo nunca vai parar de se licitar, nunca vai parar de comprar, então não tem fim. Cabe a gente se enquadrar ao mercado, tem a nova lei do pregão eletrônico aí, que já não é tão nova assim, já tem bastante tempo, já está bem fresca a nossa memória, mas justamente isso, essa dificuldade em transacionar de carreira. Por quê? A gente tem, ainda as contas não param de chegar, os boletos não param, né? E a gente continua tendo que exercer essa carreira aqui, mas também tem que focar na nova atividade, tem que focar na captação de cliente, principalmente nos estudos na área de licitação. Eu, cada vez que eu começo, continuo assistindo às aulas, continuo a vasculhar, eu penso que é infindável, tem muita matéria para estudar, cada ramo de atuação tem as suas especificações. Nós conversamos muito na mentoria particular sobre a questão
desse nicho de mercado, se focar só em nicho de mercado, se advogar, se licitar em várias áreas, e a professora já concluiu que licitar em várias áreas é mais proveitoso, mas justamente isso, como é que a gente consegue fazer essa transição de carreira de forma menos penosa, vamos dizer assim, porque é necessário, vai ter que trabalhar dobrado, mas de uma forma mais proveitosa. Perfeito. Vamos lá, então, Márcio. Aqui, Márcio, você que já me conhece sabe que eu sou muito sincera, com todo carinho, com todo respeito, mas a gente não pode deixar de falar algumas coisas. A gente tem sempre aqui agir com muita sinceridade, muita transparência. Tem aluno que gosta, tem aluno que já saiu da mentoria bravo comigo e não tem jeito, então eu vou ser o mais transparente possível, porque a conversa que a gente está tendo aqui é a mesma conversa que eu teria com meu irmão, que eu teria com o meu melhor amigo, que eu teria com o meu marido, entendeu? E é o que eu vou realmente passar aqui para você. Por quê? A maioria dos bloqueios que a gente vê na transição de carreira, você sabe onde que tá, Márcio? Você sabe onde é que tá? Aqui. Tá na sua mente. Por quê? Tudo que você me contou até agora. Então, olha, você já chegou e falou, Flávia, eu sou contador, eu sou advogado, eu advogo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço outro. E você não chegou nos 10 mil de faturamento por mês, nesses outros trabalhos que você vem desenvolvendo até então. Isso, Márcio, eu vejo todo santo dia, e realmente é uma coisa que me deixa, primeiro, motivada por saber que você está aqui buscando essa transição, tá? E também eu fico triste de muitas pessoas que ainda não tiveram esse despertar que você teve agora, e que vão continuar a vida inteira estudando muito. Eu não estou tirando o mérito de ninguém, eu sei o quanto que você estudou na carreira anterior, no que você vem desenvolvendo até o momento, e você não ganha o tanto que você realmente merece. Porque, para mim, o tanto que você estudou, o tanto que você se dedicou, não faz nenhum sentido você não ter, você ter esse faturamento que você tem hoje. Você consegue um faturamento muito maior que esse, mas toda a nossa conversa desde o início aqui, ó, é ainda a sua mente que está te segurando na situação atual que você tem agora. Como se você tivesse criado raízes de um fato de eu não posso me desprender hoje desse trabalho que eu estou desenvolvendo, eu não posso me desprender, eu tenho as ações trabalhistas, tenho meus clientes trabalhistas. Isso não está dando resultado, Márcio, isso não está dando resultado. Então, aonde você está focando a sua energia agora, tá? Você está focando 100% da sua energia ainda em trabalhos anteriores que não vão te levar para o próximo nível. Você é jovem, sim, você tem 32 anos, você é jovem, mas se não te levou até agora para o próximo nível, é porque a gente precisa elaborar um planejamento diferente. A gente não pode continuar esse plano que você vem desenvolvendo e você vem, ó, dando duro, suando muito, batalhando e ainda não fez o seu chegar no próximo nível. Então, vamos mudar aqui o direcionamento, vamos mudar aqui a estratégia. E assim, Márcio, transição de carreira sempre é uma coisa que ninguém gosta de falar de transição de carreira. Por quê? O fato de você ter que fazer uma transição de carreira, de você sair de uma coisa que você... Por mais que você está com 32 anos, por mais que você esteja há 5, 10, 15 anos fazendo aquilo, há um ano, às vezes, fazendo uma coisa, você chegar e falar, não, isso aqui não está me dando resultado, agora eu vou ter que partir para isso, claro que isso é uma decisão difícil, isso é uma decisão que o próprio ser humano, ele tem aversão à mudança. Então, tudo, você pode ver, por que tem tanto casamento que não funciona? Que as pessoas estão ali, cada um com uma vida separada, um traindo o outro, e os caras não conseguem se separar. São essas raízes em alguma coisa que não dá mais certo. É a insistência em algo que simplesmente não dá mais certo, né? Isso a gente vê nas relações, nos casamentos, nos namoros e também na vida profissional. Mas, ó, tá tudo certo. Não tô falando que tá errado. Todo mundo é assim. Eu também sou assim. Então, a gente tem que fazer um trabalho, Márcio, intelectual aqui para ir contra a nossa natureza. O que é contra a nossa natureza? É a mudança. O ser humano, ele tem aversão à mudança. Não adianta falar isso da nossa natureza, aversão à mudança. Então, aqui a gente começa um trabalho de alteração. Você já teve o seu despertar, e eu estou muito feliz por isso, tá? Então, isso que você teve, esse direcionamento, eu preciso fazer uma transição de carreira, isso já é o primeiro despertar, porque eu sei o seu potencial, Márcio. Eu sei o seu potencial. E eu não admito que você ganhe menos do que você merece ganhar por todo o seu esforço, por todo o seu empenho, por todo o seu comprometimento. Você não é aquela pessoa que está atrás de fórmula mágica. Você não é aquela pessoa que está esperando o dinheiro cair do céu. Você não é aquela pessoa que está terceirizando a culpa. Não! Você assumiu a responsabilidade. Não, pelo Então, contrário, a gente encara de frente, né? Já encarou de frente, esse já é o primeiro passo, mas veja só, né? Claro que eventos aconteceram aí no meio do caminho, quando a gente fala de um acidente,
mesmo o Covid que você pegou, todos essas intercorrências que acontecem também, a gente tem que respeitar, né? A gente tem prioridades na vida. Sofri um acidente, minha prioridade agora é minha saúde, vou me restabelecer, depois eu vou voltar para isso aqui. Agora tá tudo certo, você tá bem, tá na hora de encarar novamente a carreira de frente. Então, primeiro, né? O primeiro passo aqui, Márcio, não tenho dúvida nenhuma. Tô tomando Tá? nota aqui, pode falar, tô escrevendo. Claro, claro, pode, tranquilo, e pode também. Se você não concordar com alguma coisa, a gente tá aqui, é um bate-papo. É uma conversa aqui, um cafezinho. Não vou falar que é uma conversa de bar porque eu não bebo, mas um cafezinho aqui. Estamos tomando um cafezinho aqui, batendo um papo. Então, assim, Márcio, vamos lá. Transição de carreira, tá? Você já terá com a faca e o queijo na sua mão. Faca e queijo na mão, tá? Então, hoje você vende muito trabalho, tá? Eu sei porque quem tá chegando aqui agora, o Márcio, ele é contador, ele também tem os clientes dele que ele presta serviços contábeis, né, Márcio? Se eu estiver errada, você pode me corrigir, e que isso já te demanda aí um tempo, uma energia que é gasta nisso daí. Mas veja, quanto tempo que você tá gastando no operacional, fazendo todos esses serviços que você já vem fazendo para os seus clientes, mas que não te levam para o próximo nível, né? Não te levam... Na verdade, eu senti isso, é até bom para efeito de contexto histórico, até esse ano eu entendi que eu estava para fazer 32 anos, e eu vi que tinha ralado muito, muito mesmo, e assim, foi o que eu falei, tinha muito volume de trabalho e não tinha tanta receita. Eu fundei a Pirula Advogados logo quando saí da faculdade, unimos os colegas de faculdade, pegamos casos juntos. Só que eu falei, o Brasil está beirando 1 milhão de advogados, aqui não já passou pela última vez que eu vi, e tem muito advogado, tem muito processo, mas a guerra por preço é muito grande. A gente nem vai falar de tabela da OAB aqui, porque simplesmente na realidade é inaplicável. Mas eu entendi que eu queria outras coisas. Então, por exemplo, sabendo disso, até depois da última conversa que a gente teve, nesse processo, até porque eu tive muito tempo em casa, tive muito tempo para pensar e fazer muita coisa, eu comecei a delegar todos os processos que eu tinha. Então, a Pirula de Advogados tem advogados na área de família, a direito imobiliário, a doutora Sandra aqui, não sei se ela entrou, mas minha amiga faz os casos, a doutora Mércia também, que eu comecei a passar os casos trabalhistas, doutor Risoneto também, que tem a questão do direito penal. Então, eu comecei a delegar, porque justamente para eu ter mais tempo para focar, tirando a consultoria contábil, e aí todos os clientes foram para um escritório Brasão de Contabilidade, que eu conheço eles há muitos anos, e todos os clientes estão lá. Então, agora, eu não faço atividade, tendo esse período de transição, né? Eu não faço atividade direta mais. Eu dou a consultoria, faço o comercial, busco o cliente, trago o cliente para dentro e o cliente ele é trabalhado. Justamente para conseguir fazer essa transição. E da licitação, justamente eu consegui me dedicar diretamente, porque a licitação, o mercado, o analista de licitação, só sou eu que vou fazer mesmo. Por hora também, né? Então eu sempre tive essa cabeça assim, eu preciso de ajuda. Nunca vou, com pessoas me ajudando, eu vou mais longe. Lógico. Ao longo dos anos consegui amigos muito bons, amigos especialistas que me ajudam muito, mas a ideia sempre foi essa, nunca foi centralizar as informações. Foi o que eu falei, e a professora também mencionou. Com o passar dos anos, a gente vai se acomodando, né? Porque a receita entra de fato. Então, tem vezes que você bate bem, tem vezes que não fatura tanto, mas na grande maioria das vezes, eu acho que assim, a gente ter constância e conseguir criar uma carteira de clientes que a gente consiga ter constância de faturamento relevante. Justamente não precisa ficar toda hora. Porque contabilidade, por exemplo, o faturamento é muito baixo. Né? Você precisa de muito cliente para ter um faturamento razoável. Dificilmente você pega uma empresa muito grande que terceirize contabilidade. A empresa que é muito grande, ela monta com contabilidade interna porque ela tem mais controle da operação. Então, visando esse mercado, que eu preferi transacionar de área, e licitação é muito minha cara, porque eu sou muito positivista, adoro escrever, não gosto de audiência, faço muita audiência, mas não gosto de audiência, então eu gosto mesmo do certame em si, gosto de escrever recurso, gosto de fazer impugnação, então para mim é muito melhor porque é próximo que eu gosto, né? Excelente. Então, Márcio, já foi dado um grande passo aqui, porque você está saindo do operacional, porque é o que você falou. O que adianta você despender ali, né? A última conversa que a gente teve, o Márcio trabalhando aí, acho que 18 horas por dia, 20 horas por dia, não sei, dormindo muito pouco, né? E não tendo o resultado que você realmente merece. Porque se você está aqui, as conversas que a gente já teve, o seu resultado ele tem que ser extraordinário. Ele não pode ser menos que extraordinário. Porque é exatamente o processo, a dedicação, o comprometimento que você vem tendo com esse processo
ele não pode. A gente não pode se contentar com um resultado menos do que você merece, tá? E eu acredito totalmente no seu potencial e enquanto que você pode escalar ali os seus ganhos, tá? Então, primeiro passo já foi dado, que é exatamente o que eu ia te falar, é você sair desse operacional. Porque também não adianta nada a gente falar, não, eu trabalho duro, eu tô aqui realmente suando ali, trabalhando, suando a camisa, mas trabalhando 16 horas por dia e sem resultado. E nem sempre isso, né? A gente tem que ter estratégias de trabalho que vão, primeiro, né? Eu sempre parto de dois pressupostos, né? O seu trabalho. Ele tem que te ajudar e tem que ajudar outras pessoas também. E isso casa completamente com a carreira do analista de licitação. Não é uma carreira egoísta, é uma carreira onde você, além de se ajudar, você vem ajudar outras pessoas também. E olha, diferentemente, Márcio, do que muita gente pensa, a etapa de prospecção de clientes, ela é uma das etapas mais simples de serem feitas. Claro, com uma metodologia, com um passo a passo certo. Porque a gente está falando de um mercado totalmente despreparado, mas absurdamente despreparado, né? E assim, a gente conversou da última vez e eu comecei a ver alguns certames, né? Até a empresa que eu dou consultoria faz muito certame no estado de Minas Gerais. E aí eu peguei o cadastro, entrei lá e fui vendo as atas e fui vendo os chats. É absurdo, assim, é cada erro grotesco que você fica impressionado. Até nos editais também, a gente faz impugnação de edital aqui de uns erros grotescos, jurisprudência já pacificada já, e mesmo assim eles insistem em colocar. Então, eu entendo que é um mercado, eu até me surpreendi porque tem uma quantidade de profissionais razoáveis no mercado, mas são poucos profissionais que estão aptos a ganhar tudo, e quem é muito bom ganha quase tudo. Então... Aí que tá, Márcio, e aí, ó, eu vou falar com todo respeito, assim, eu não sou melhor que ninguém, a gente é só mais um, né? Só mais um na fila, todo mundo vai morrer, vai pro mesmo lugar, eu não sou melhor que ninguém de forma nenhuma, mas a gente tem que ser sincero. E assim, tem muitos profissionais ruins, infelizmente essa é a verdade. A gente pode falar que é um mercado com escassez de bons profissionais, porque muitas das pessoas, eu tô há 23 anos nesse mercado, já conversei com muita gente mesmo. E você vê lá, a pessoa às vezes chega, olha, eu trabalho há 10 anos. Aí você vai ver a pessoa está fazendo há 10 anos a coisa errada. Há 10 anos dependendo da sorte para ganhar. 10 anos com total despreparo. 10 anos sem conhecimento nenhum. 10 anos cometendo os mesmos erros, perdendo um tempo absurdo, né? Tentando enxugar o gelo ali com um paninho, né? Essa é a verdade. Então, a gente tem um mercado onde 90% das empresas abertas no Brasil, eles estão fora, não participam de licitação, por falta de conhecimento, porque tudo que decorre daqui é falta de conhecimento. Não sabe como participar, não conhece o passo a passo, quando tenta, erra logo no começo, não consegue fazer o cadastro, não consegue pegar a documentação, já perde a licitação, e também as crenças limitantes que começam a crescer em cima disso, por eu não ganhar a licitação, não, você não ganhou porque aquilo lá é carta marcada, não, você não ganhou porque aquilo lá está direcionado, não, porque se tiver direcionamento, a gente vai tirar esse direcionamento. A gente tem todos os equipamentos na mão, impugnações, denúncias a órgãos de controle. Então, tudo nasce da falta de conhecimento. Então, a gente tem um mercado com mais de 90% das empresas fora, por falta de conhecimento. E quem está dentro, você conta na mão quantos realmente estão atuando com conhecimento, com uma metodologia que realmente vai trazer segurança nas participações, porque a gente não pensa só em resultado, a gente pensa aqui primeiro segurança e depois os resultados, né? O resultado ele é consequência da segurança. Quando você tem o conhecimento, você presta o serviço ali com segurança para os clientes, o resultado ele vai vir, né? A gente sempre tem que deixar muito claro, Márcio, que a gente não vai ganhar 100% das licitações que a gente vai participar, mas a gente não cometer os erros, a empresa não ser inabilitada, né? E a gente usar todas as estratégias que a gente pode para aumentar significativamente as chances de ganhar, análise de concorrente, análise de edital. E ao mesmo tempo no governo, você tem ali as gestões que elas vão mudando, ano a ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos. Agora, de novo, tudo muda de novo. E aí vem pregoeiros, vem novas comissões de licitações totalmente despreparadas, né? Tem lá o cursinho, às vezes um curso de um dia. Como é que um curso de um dia vai preparar aquela pessoa para desenvolver as funções de um pregoeiro, de uma comissão de licitação? E o nosso trabalho acaba sendo também educar.
os servidores. Porque quando você encontra um erro e você entra com uma impugnação, você não vai sofrer represália. Pelo contrário, aquele servidor, ou ele corrige aquilo lá, quem fez o edital, acaba respondendo futuramente por aquilo, muitas vezes com multas, né, do próprio bolso. Então, na verdade, você está auxiliando também, você acaba educando também os servidores públicos, por falta de conhecimento, a como desenvolver a função do jeito certo, como seguir o que tem que ser seguido. Processo né? contínuo e constante, né? Porque você vai licitando, você vai advogando na área. Inclusive, professora, a título de exemplificação, por exemplo, essa empresa que eu dou consultoria, eles tinham uma política de participar de certames determinados, no qual eles iam para ganhar mesmo, mas certames pontuais. E aí eles entenderam que aí também mudaram a dinâmica, porque começaram a revisar atas de pregões anteriores do ramo de atividade que eles exercem, e viu que muitas empresas estavam ganhando, empresas com preço ganhando até em preços bons, porque os primeiros, segundos, terceiros colocados cometiam erros grotescos, falta de certidão que não sai no dia, esquece de mandar declaração, esquece de mandar CRQ atualizado, um monte de questão. Eles falaram, não, então vamos mudar a dinâmica, então compensa a gente participar, e mesmo a gente chega num preço que compense pra gente. E aí, vamos ver o que acontece, porque muitas outras empresas estavam aumentando de tamanho justamente porque estavam ganhando certames nesse tipo. Certames que, vamos abrir aspas aqui, caiu no colo, porque o cara deu um preço, não tinha a margem de lucro dele, e deixou num preço alto, e aí acabava que ganhava a licitação. Então, vale a didática de que não é só quem tem o melhor preço que ganha, vale quem está melhor preparado. Lógico, tem a questão do preço também, a gente não está questionando isso, mas acontece com relevância e quantidade, porque muitas vezes as pessoas não se atentam a detalhes que são básicos em todo certame. Com certeza, com certeza. E aí que entra, Márcio, aqui eu vou ter que ser clichê aqui, não tem como, mas é como se fosse a terra de cego, né? E onde quem tem um olho é rei, é basicamente isso, porque a licitação é terra de cego, você vê, o despreparo ele é absurdo. Então, quem realmente se propõe ali, né? E Márcio, não é fácil, tá? Quem tá ouvindo aqui a gente tá com várias pessoas aqui online, ninguém tá falando que é fácil, ninguém tá falando que você vai ter que entrar e não vai precisar fazer nada, que simplesmente de um dia para a noite você dormiu e você acordou um analista master de licitações com todo o seu conhecimento. Não, você vai ter que se dedicar. Você vai se dedicar do mesmo jeito que... Márcio, você treina aí, você é atleta também, você é atleta, né? Você sabe o quanto que você tem que se dedicar para você chegar na faixa preta do jiu-jitsu? Quanto que você vai ter que se dedicar para aquilo, né? O pessoal não sabe que eu apanho todo o treino. Se tiver alguém aqui, pode falar, eu apanho tanto. Vai apanhar muito, vai apanhar muito. E aqui é a mesma coisa, né? Quem não tá, quem é o perfil aqui do analista master de licitação? A pessoa tem que ter habilidade para se propor a passar por aquilo, a dominar aquele assunto. E isso, claro, isso é comprometimento. Todo dia. É uma escolha, Márcio, que a gente tem que fazer todo santo dia. Todo santo dia você tem que optar ou comprometimento ou a zona de conforto. Por mais clichê que isso possa parecer, essa é a verdade. Você tem que se comprometer todo santo dia em escolher aqui o caminho do comprometimento. E é claro, constância, né? Constância diária, fazendo. Foi o que eu falei, não precisa pegar o curso, em tese, se você pegar o curso 45 dias, você termina inteiro. Mas foi o que eu falei, se você estudar 1 hora por dia, fixar os conteúdos, revejam muitas aulas de pregão do módulo 3, é muito importante, as aulas de pregão eletrônico. Eu revi 3 vezes já, acho muito bom. A aula lá, a simulação de pregão presencial, muito boa também. Acontece de fato, do jeito que acontece lá, acontece na vida real. Eu acho muito didático. O curso eu acho muito didático, prepara 100% mesmo. Se você ver o curso inteiro, se você assistir todas as aulas, se dedicar, você sai preparado de fato, sai muito na frente de quem está se aventurando. Então eu acho muito bom o curso, assim, para mim foi transformador. Eu comprei o curso em 2017, a professora sabe, só acabou tendo graves problemas de saúde, não pude fazer, e eu comprei o curso de novo agora em 2022, o curso veio muito melhor, inclusive, do que 2017, foi bem aprimorado, lá em 2017 já era bom, e agora tem a plataforma, tem o pessoal participa, o pessoal faz questionamentos relevantes, você aprende, inclusive, lendo as questões e as respostas. Então, a equipe muito atenciosa, eu gostei demais. Que bom, Márcio. Fico muito, muito, muito feliz mesmo. E assim, Márcio, de verdade. Agora, o único ponto que precisa, Márcio, e eu não estou colocando, eu não estou me colocando aqui numa situação diferente que a sua, porque eu enfrento esse desafio que você vem enfrentando, eu também enfrento aqui todo santo dia, né? De outros trabalhos que a gente acaba focando a nossa energia, às vezes, em trabalhos que, na verdade, você teria que
focar pro lado de lá. Então, o primeiro ponto aqui que eu acho que você já fez de forma brilhante nessa transição de carreira, eu vejo você saindo, então, do operacional, de coisas que não vão te levar para o próximo nível. Que seria, por exemplo, esses trabalhos que você mesmo disse aqui para a gente sobre a parte de contabilidade, que é muito tempo despendido ali, e acaba que não tem tanto resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você já está organizando, já está saindo um pouco do operacional, porque você não tem que ficar no operacional, você tem que ficar na estratégia. E a estratégia é a participação na licitação, é o Tem que domínio. vender, professor, tem que vender serviços, você tem que ir, fazer reunião, fazer network, vender bons trabalhos e, claro, não abrir mão da preparação, não abrir mão de estudar sempre, de estar, porque tem que saber fazer. Quem vende bem tem que saber o que está falando, mas eu entendo isso, eu acho que trabalho operacional sempre vai ter, lógico, eu sento, eu mesmo faço as impugnações, eu mesmo faço leitura digital, mas Mas isso com não é todo o operacional. Isso não é operacional, isso é É, estratégia. é análise, é Quando a gente estratégia. fala de isso, a leitura do digital, a impugnação, o recurso administrativo, isso é estratégia. Então, é exatamente aonde você tem que estar agora. Mas por quê? Porque você não vai precisar participar de 1 milhão de licitações para ter. Às vezes, em uma licitação eu já consigo esse resultado dos 10 mil. Em um trabalho, né, em uma licitação que você participa. Então, essas oportunidades, não necessariamente você vai ter que ficar 16 horas aí para ter esse resultado, não. Você pode ter esse resultado mais rápido. Então, se dedicando para a parte estratégia. E essa organização, essa leitura dos editais, as defesas administrativas, o analista master, essa é a parte estratégica, porque é aí que você ganha a licitação. Mas são pequenos parafusos que você, apertando o parafuso certo, você muda a trajetória, o resultado da licitação. Então, a licitação que, de repente, você estava ali, como você mesmo disse, quarto, quinto, sexto lugar. O que vai mudar isso daqui? Uma análise estratégica do concorrente, um erro na documentação que nem o pregoeiro identificou por falta de conhecimento. Isso E acontece todo acontece, santo dia. acontece bastante, assim. Acontece bastante. Todo santo dia. E aí você vai trazer resultados para os seus clientes, Márcio, dessa forma. E aí que a gente começa a realmente, verdadeiramente, a fazer esse alavanco aí da carreira. Então, o primeiro ponto só que você tem que aqui começar a organizar, a gente está falando de um plano mesmo de trabalho, é a agendinha, é a organização. Porque quando a gente deixa as coisas simplesmente acontecerem, se eu chegar aqui na quarta-feira, abrir meu computador, aí eu vou fazer o que aparece, vai chegar às 7 horas da noite, eu não fiz nada. Eu só fui resolvendo urgência. E a gente não pode trabalhar resolvendo urgência. Eu tenho janelas na minha agenda onde eu vou separar para resolver urgências. Só que se eu ficar aqui, por exemplo, com o celular na mão, resolvendo tudo que a equipe passa, tudo que... Eu vou ficar o dia inteiro resolvendo urgência e eu não vou fazer E não o que vai tem dar que fazer. conta, e não vai terminar. Vai ficar o dia Não vai inteiro e não vai terminar. terminar. E aí vem essas doenças da época, né? Essas agora síndrome de burnout, não sei o que, exatamente por causa disso. São as pessoas resolvendo as urgências sem um planejamento estratégico de trabalho, onde você tem que organizar, fazer o mais importante logo que começa, e geralmente as licitações elas acontecem pela manhã. Então isso também é importante para que você possa se organizar, porque geralmente as licitações acontecem pela manhã, não que todas não vão discorrer pelo período da tarde, mas geralmente à tarde a gente tem os lapsos. E aí à tarde, Márcio, você vai organizando para esses outros trabalhos que você ainda está enraizado nessa empresa, que você está prestando serviços aí há 10 anos, tá? Esses outros trabalhos que você tem ainda, ações aí residuais dos clientes que você tem, que você está começando a passar também para a sua equipe aí de outros advogados, mas eu acho que o planejamento principal tem que ser agora foco na licitação, foco na prospecção dos clientes. Então, assim, Márcio, 1 hora por dia, ou 30 minutos que seja, tira para prospecção de cliente, tá? Começa isso que eu falei, ó, 5 minutos é melhor do que 0 minutos. Então, se hoje eu não tenho tempo nenhum, só que eu tenho 5 minutos. Então, faz 5 minutos, nem que seja um contato, uma prospecção. Isso é melhor do que 0, é melhor do que nada. E mantém a constância, né? Mantém a constância, porque você vai fazendo. E foi o que eu falei, ao longo de muito tempo conheci muitas empresas. Então, já montei portfólio bonitinho, já está aqui, estou pegando contato de todo mundo. Tem empresas atacadistas, por exemplo, que tem fornecimento, e assim, você apresenta a proposta para o cara e fala, tá, você não quer vender mais? Eu vou te arrumar um cliente. Esse cliente é o governo. Então você oferece para ele, e assim, o risco basicamente é 0, porque ele vai vender mais. Ele vai conseguir vender mais. Então, tem campo para trabalhar, foi o que eu falei. Lógico, eu estou há 10 anos fazendo isso, então eu tenho que transacionar de uma forma, não dá para fazer tudo de uma hora para outra, mas foi o que eu falei, essa conversa iniciou muito lá na nossa live
que nós fizemos lá pelo Zoom, e agradeço demais, porque foi um start para mim, e aí eu já, bem, desde lá, lógico, teve precauções, mas estou trabalhando nessa transição, e a ideia é que ela corra fluida e dê tudo certo. E aí vou pegar meu troféu logo, logo aí. Com certeza, o troféu tá você vai pegar pessoalmente, você tá aqui meu vizinho, você é aqui do lado. Pode deixar. Excelente. Márcia, então, olha, foca, você tem tudo para fazer essa transição, e não necessariamente, eu sei que às vezes a gente fica com peso, ainda mais por ser uma empresa de um amigo, de alguém que você tem um respeito, tem um carinho, e ninguém tá falando aqui para você deixar essa pessoa na mão, não, ninguém tá falando isso, mas amigos, negócios à parte, porque chegou um momento que o seu conhecimento, o que você tem a oferecer, você merece muito mais, muito mais. Então, nesse momento aqui, você tem que pensar um pouquinho. Você não vou deixar o meu amigo na mão, não é nada disso, mas você precisa estabelecer um plano onde focar ali nos outros períodos, no período da tarde, no período ali depois do almoço, e deixa a parte da manhã 100% para você. Foca, você já se dedicou a sua vida inteira em projetos para outras pessoas. Por que você não se dedicar agora nesse projeto que é seu, que é para A você? ideia é justamente essa mesmo. Tipo, é uma frase que eu disse, ó, eu ajudei muita gente ganhando dinheiro. Agora é minha vez, né? Então agora eu vou Exatamente. ajudar a mim mesmo. Então a ideia é que ocorra e faça justamente isso. Eu consiga desenvolver projetos, eu consiga dar consultoria, principalmente ganhar comissão pelas citações que ganha, né? Não só dar consultoria de preparação, mas ter participação efetivamente no resultado daquele certame. Plano completo, do início ao fim da Assim, licitação, independentemente de serem pessoas que ainda não participam ou já participam, você vai pegar o plano, a trilha da licitação, a trilha completa fica na sua mão, o passo a passo do começo ao fim. E aí as mensalidades, muitas vezes ali, Márcio, a própria mensalidade já tem um aluno aqui, o Vladimir, só de mensalidade ele está faturando 30 mil. Aí ele pegou outros analistas de licitações para ajudar, porque só de mensalidade é 30 mil, fora tudo que eles recebem em comissão pelo êxito. E aí ele decidiu não andar sozinho, ele pegou outros analistas masters lá, montou ali uma equipe e está atendendo mais de 30 empresas. Então, correto, não deu certo. realmente, mas não necessariamente que você precisa fazer isso, né? A gente tem aqui mais de 99% dos alunos, eles trabalham de forma individual e é perfeitamente possível você alcançar o patamar sozinho, de forma individual, mas focando aí na trilha da licitação. Então, já separa, período da manhã, novamente, você passou a vida inteira, 32 anos, se dedicando pelo projeto dos outros. Agora, na hora de você se dedicar para o seu projeto, você não vai deixar na mão o seu amigo, você não está saindo, você não está abandonando, você vai fazendo essa transição de forma saudável, não é uma forma brutal, tá? E aí, claro, isso daí vai diminuindo, até você pode fazer uma negociação, inclusive você pode trazer ele como seu cliente terceirizado também. Ele pode depois se Nada tornar. custa. Na verdade, essa transição já está acontecendo, professor, porque eu era CLT lá. Então, depois, quando eu comecei a Ótimo, divulgar, eu já tinha. Então, nada impede perfeito. também. Vai ser meu cliente, é meu amigo, vai continuar fazendo, mas a ideia é que a gente prospeccione para outras áreas também. Abre o leque e traz ele também como um dos seus clientes também. Você vai continuar somando e isso não vai trazer nenhum obstáculo para você poder, de forma livre, alavancar a sua carreira para o nível que você realmente merece. Tá bom, Márcia? De fato. Muito obrigado mais uma vez e, professor, os seus Imagina. ensinamentos me ajudam demais, demais, demais. Tanto Que pela história bom. de vida que a gente já soube, e assim, são dicas muito pontuais, muito certeiras. Então, para quem está assistindo aqui, pode acompanhar que seja, eu acompanho tudo, podcast, live, semana de analista, às vezes tem um espetáculo lá no YouTube, a professora vê, meu nome é inconfundível, toda vez que aparece lá, ela já lembra quem é, então agradeço demais e muito obrigado por tudo, só tenho a agradecer, gratidão. Márcio, eu que agradeço, é sempre um prazer enorme falar com você e fico feliz que você já esteja aí recuperado do seu acidente e vou continuar acompanhando aqui a sua trajetória. Amém, logo, logo eu vou buscar meu troféu. Ótimo, excelente. Vai entrar e logo, logo você está com seu troféuzinho aí na sua parede, Márcio. A gente vai Se se Deus falando quiser. então. Muito Fica obrigada, com viu, Deus. Márcia? Até Fica mais. com Tchau, Deus tchau. aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem? Com a senhora, professor? Tudo jóia, Josmar. Perfeito. Então, ó, só para a gente te conhecer aqui um pouquinho melhor, se você puder falar nome, idade, cidade, e me conta um pouquinho como é que você tá nessa carreira de analista, se você está trabalhando, se você não está trabalhando. Então, tá um pouco escuro aqui, né? Eu Não tem. tô mexendo ali, nós estamos mexendo com
uma reforma. Ah, E eu deixei lá por alguns instantes lá e corri aqui. Teve bom que aprendi bastante aí também com o Márcio, né? Com a senhora e com o Márcio. Márcio, excelente. E, Perfeito. e aí nós estamos aí trabalhando. Então, meu nome é Gé Osmar, eu sou de Anicuns, é interior do estado de Goiás. Não sei se a senhora conhece Goiânia, né? Goiânia, capital de Não, não Goiás. conheço. Ainda não tive Não, o prazer de conhecer. então, fica aqui, mas Goiânia é bem conhecido, né? É a capital do Goiás. Eu fico aqui a 90 quilômetros. É um pouco longe. A senhora está em São Paulo, né? Isso. Eu creio que a gente está em uma boa distância. E eu tenho 53 anos. A minha vida foi assim, comecei no comércio com 16 anos e fui até 35, aí tive afastado por 10 anos. Estive fora do país. Voltei para o Brasil e é aquela questão quando a gente sai assim, a gente chega assim um pouco perdido e comecei a mexer no mesmo atividade. Sempre foi supermercado. Só que agora eu não. Gilmar, só uma Oi. curiosidade. Só uma curiosidade. O que você fazia fora do Brasil? Eu estava na América e lá acaba que os imigrantes é construção civil. Ah, construção civil. Ótimo. Porque a gente vai para lá e acaba, é isso aí, é house clean, né, essas coisas. E aí trabalhei lá por alguns tempos e vim embora. Cheguei, encontrei assim dificuldade de estar entrando no mercado novamente. Fica assim parece que assim meio que desatualizado. E eu tô mexendo assim no comércio, mas fornecendo alguns supermercados, mais na área alimentícia, em especial assim verduras, essas coisas, sabe? E tem também um comércio aqui, um verdurão na cidade. E aí estou trabalhando dessa maneira. Encontrei a Viana, né? É um prazer falar com a senhora, viu? Prazer é meu, Gilmar. Nas redes sociais. E aí me despertou, porque alguns dos comércios que eu forneço aqui, eles já participam de licitações. E aí eles participam, ganham uma boa parte e eu faço as compras para eles, né, assim, de verduras, frutas e algumas outras coisas, e trago para eles entregar. Aí aquilo assim foi me despertando um pouquinho. Encontrei o curso Viana, falei, eu vou fazer. Quem sabe eu começo também a participar. Porque até então eu não tinha curiosidade, não. Aí eu comecei a entregar, agora, só porque eu sou bem assim, iniciante, né? Foi nesse último, penúltimo, parece. Que mês? Eu acho que tem 4 meses só. Até esqueci o mês que foi. Foi abril, né? Então. E aí comecei, assim, bastante animado e lendo tudo. A cabeça cansou um pouco. Um pouco cansado, que a gente entra assim meio com vontade. E até falei com a senhora lá, eu mandei um recado lá pedindo algumas ajudas, porque aqui é uma cidade pequena, interior de Goiás, que tem mais ou menos 30 mil habitantes, mais ou menos. Então, licitação aqui é uma, assim, da prefeitura, mais que tem aqui, da prefeitura, né, municipal. Porque, na verdade, depois a gente vai conversar outras coisas, porque eu só estou participando, assim, aqui da cidade. É a questão estado, né, estadual, e outros também, eu nem despertei ainda para isso, que eu também estou começando. Aí tinha uma aqui, eu peguei, participei dela, mas foi preciso de pegar uma ajuda pelos documentos, porque eu pensei, eu estou bem iniciante, até a senhora falou para mim, não, tem que estudar pelo menos, acho que a terceira, né? A quarta, e também a nona lá, né? Aí então, mas está em cima. Aí tinha uma colega minha, pegou e me ajudou na questão dos documentos. E aí foi uma eletrônica e uma presencial. Graças a Deus nós ganhamos as duas, sabe? Ganhou as duas. Só que ganhou algumas coisas lá, né? Que muita gente participando. E não foi muito não, mas teve bom, que me despertou mais.
Bom, mas me tirou um tempo, né? Aí, porque não estava assim, bem assim preparado para aquilo. Inclusive, a gente trabalha ainda como MEI, e nesse caso aí ela vai estourar. Não estourou ainda porque eles pegam se parcelado. Por Vai exemplo, ultrapassar, né? hã? Vai ultrapassar, né, o limite do meio. É isso aí, vai ultrapassar. É porque aí não ultrapassou, porque aí eles falam, vai pedindo. Durante 6 meses, pede um valor lá. Na verdade, a gente ganhou também 150 e poucos mil de valor. Mas ela é só 80, né? O meio, parece, né? 81 ainda, né? E essa 81. licitação, a licitação que você ganhou é de 150? Só porque foi agora no meio do ano. Não, ela é uma de 69 e outra de 75. 69 e 75, entendi. É, Vai extrapolar. Você participou, então, pelo seu MEI. pelo meio. Uhum. Quer dizer, Aí, e você já ganhou as duas participações, né? São as primeiras licitações que você foi participar. foi essas duas que eu ganhei. Aí, Ótimo. como eu falei, eu preciso, assim, muita assim, ajuda e também eu acho que eu tenho que me dedicar mais, tirar mais um tempo, porque acabou acumulando um pouco para mim, todo o trabalho. E então, para mim, tá aprendendo mais. O curso é ótimo, né? Eu vi, nossa, eu até rapidão passei por quase todas as etapas lá, só porque eu voltei novamente, estou agora na terceira, agora com detalhes, devagarzinho e tal, para aprender mesmo. Mas eu não quis deixar de participar dessas, não, porque na cidade é pouca coisa e eu já estou nesse ramo aí, falei, não, não tá tão difícil. Inclusive os pregoeiros lá, o pregoeiro, colega meu, incentivando e tal. Aí, desse jeito, estou mexendo. E eu vejo aí as lives, vejo os colegas falando. Eu vejo sim que é muito bom, né? A questão de analista, ser um analista, máfia, de licitação. Mas eu tô pequeno aqui, eu tô só mesmo aqui no interior por enquanto. E encontro assim, parece que eu encontro uma dificuldade quando eu paro assim para pensar, para estar participando estadual, né? Federal também, União. Em outros lugares, questão da entrega, professora, sabe? Aqui eu participei, é fácil, é na cidade mesmo. Mas tem dia que a gente sai para entregar pouquinha coisa, né? E aí eu fico pensando, mas eu vou participar fora? E quando acontece isso? Normalmente, como que é que faz, professora, assim, para participar fora? Perfeito. Vamos lá, então. Josmar, primeiro ponto, assim, que eu quero trazer para você, tá? Às vezes, né, a gente tem, que estava falando agora um pouquinho com o Márcio, você acompanhou também, mas a gente às vezes tem isso é normal, porque eu faço isso comigo todos os dias, tá? Uhum. Mas, olha só, com outros trabalhos que você tem, né, você já vem aí da parte de construção civil, já tem o seu MEI, já tem uma atuação, e agora você está ingressando nesse ramo das licitações. Então, você já teve aqui um resultado extraordinário, logo nas suas primeiras experiências com licitações, você já ganhar uma licitação de 69 mil e 75 mil, isso é um mérito, isso é uma conquista. E a gente conversando, a sensação que eu tenho é que você fala, não, mas eu estou fazendo muito pouco, é muito pouco, não. A gente sempre acha que é muito pouco que a gente está fazendo. E para mim, não. Para mim, você está aqui nesse caminho certo. Então, não que seja errado. Tem alunos meus que só participam de licitações realmente locais, tá? E conseguem resultados ali extraordinários. Porque como você mexe com a parte de supermercado, a parte de hortifruti e tudo mais, verduras e tudo mais, né? Como você citou supermercado, você tem muitas oportunidades, às vezes até aí na sua própria cidade, de participar dessas licitações e que você vai ter um êxito, você vai ter um ganho ali significativo com isso. E claro, nada impede da gente ir além, da gente também fornecer para outros estados, outros municípios, para ver como é que funciona isso, até para a esfera federal. O que vai mudar aqui, Geosmar, você como empresário, como MEI, tá? Então, você sabe que tem uma logística de entrega. Então, quando a gente fala de entrega ali de produtos, ainda mais produtos ali de supermercado, sempre antes de participar da licitação, no edital, você vai encontrar. Geralmente, se você não encontrar no edital, que é aquelas primeiras páginas que a gente tem ali,
tem os anexos do edital. Um desses anexos, principalmente no pregão, é chamado de termo de referência. O que é isso, Flávio? Ele vai trazer todas as especificações do produto que eu preciso entregar. Então, além do que você vai entregar, a gente tem uma coisinha ali que chama prazo de entrega. Sim. E quando a gente fala de supermercado, nós temos tanto produtos perecíveis quanto não perecíveis, né? E às vezes os produtos perecíveis, eles têm um prazo de entrega um pouco menor, os não perecíveis têm um prazo de entrega ali um pouco maior. Então, o primeiro passo que a gente tem que, para decidir ir para fora, participar de licitações de outros estados, outros municípios, quando a gente fala de produtos, isso é perfeitamente possível. Mas o primeiro passo é você pegar primeiro o termo de referência, esse é o primeiro anexo que você vai olhar antes de olhar qualquer coisa, antes de olhar documento, antes de olhar tudo. Vai direto no termo de referência e vê. Eu tenho o produto? Tenho. Posso entregar? Próximo. Eu consigo cumprir o prazo de entrega? E aí, Josmar, você vai ter que falar sim ou não. Porque se você não conseguir cumprir, essa oportunidade a gente deixa para lá e a gente vai para uma outra oportunidade. Então, como que vai ser feito essa entrega? Vai ser feito por transportadora? Vai partir direto aí do seu ponto, de onde está localizado aí em Goiás? Ou você tem outros fornecedores em outras localidades que possa também te auxiliar nessa entrega? Tem uma coisinha, Josmar, que a gente chama de triangulação de notas, tá? Não sei se você ouviu falar. Por exemplo, eu vou vender um produto e eu vou entregar esse produto ali em outro lugar. E a gente faz isso pela transportadora. A transportadora, porque quando vai entregar no órgão, a transportadora tem a nota dela, do serviço dela, mas é a sua nota fiscal que tem que ir para o órgão público. É a sua nota fiscal que tem que ser entregue. E aí tem as transportadoras que fazem isso. E chegando lá, eles entregam um produto junto com a sua nota fiscal, né? Então, isso e outros produtos que a gente possa utilizar, por exemplo, PEC de envio, até correios também. Então, tudo isso é calculado. Qual que é o prazo de entrega? O prazo dos correios é tal. O prazo da transportadora é Y. Então, a transportadora, ela consegue cumprir esse prazo. Então, você vai ter que ter parceiros que vão te ajudar nessa entrega, Josmar, e que cumpram o prazo junto com você. Porque, Josmar, o que tem que ficar claro só é o seguinte. Se em algum momento você não consegue cumprir esse prazo, o negócio é com você, é com o seu MEI. Não adianta colocar a culpa no transportador. Então, tem que ser parceiros seus que cumprem prazo. Tem muitas transportadoras que estão habituadas, né, a trabalhar, inclusive, com quem fornece para o governo, que são cumpridoras de prazo, que serão seus parceiros ali. E aí você pode começar em lugares ali mais próximos, testa, vê se é legal, se presta um serviço legal. E aí você começa a ampliar os seus horizontes. E aí o que vai ter que fazer no seu preço? Você vai ter que contabilizar isso daí. A logística de entrega, o frete da entrega, o custo pela entrega. Esse primeiro ponto, então, é importante, Josmar. Sempre quando você for participar de licitações por sistema de registro de preços, aí vai requerer um planejamento um pouco melhor. Eu não sei em que módulo você está do curso, mas lá no módulo 5, além das aulas do SRP, é muito importante depois dar uma olhadinha no módulo 9. Lá no módulo 9, eu deixei uma aula, chama assim, ferramenta de segurança para sistema de registro de preços. Porque no registro de preços, como a gente não tem a obrigatoriedade da compra ou contratação, nós temos que saber selecionar o registro de preços que eu vou participar. E lá eu deixei uma aula com um modelinho de uma impugnação que você sempre vai usar, e que vai trazer a segurança que você precisa para falar, opa, essa daqui é uma boa oportunidade ou não. Essa daqui não é uma boa oportunidade e eu não vou participar. Eu vou buscar por um outro órgão, por uma outra licitação. Então, aquilo é fundamental quando a gente fala de entrega de produtos, porque quando a gente vai participar do SRP, via de regra, você tem que trabalhar com um valor unitário. Essa é a verdade, com um valor unitário. Só que acaba ficando meio que inviável, porque tem o frete, tem envio. Então, a gente entra com uma impugnação, trazendo para o órgão, falando o seguinte, eu sei que você não é obrigado a comprar, mas pela minha logística de entrega, pela economia de escala, que é um ganho para você, órgão público, mude o edital e coloque, apesar de você não ter obrigação, qual que é o quantitativo mínimo para cada entrega. Então cada entrega eu vou pedir 50 latinhas de sardinha, vou pedir 50 latinhas de atum. Opa, então eu já sei que esse aqui é o mínimo. Em vez de eu calcular o valor de uma latinha de sardinha, eu vou calcular para 50. Então, às vezes funciona, às vezes não. Quando não funciona, Josmar, eu já sei que aquela não é uma boa oportunidade e eu não vou participar. Então, e aí que tá o esquema. A senhora foi exatamente aí. Eu deixei de participar de uma licitação aqui na vizinhança aqui, tipo,
70 quilômetros daqui. Porque essa questão alimentícia aí, hortifruti e outras coisas do gênero alimentício, eles pedem muito assim parcelado, sabe? Esses aqui que eu ganhei aqui mesmo, toda semana pede, mas é aquela coisa que você entrega até de moto, outra hora tem que ir, né, no carro, mas é pouca coisa. Aí aqui no vizinho aqui, esse de 70, raio de 70 quilômetros aqui da minha cidade, eles deram lá 48 horas. A partir que te passou a ordem de compra, né? Empenho. Aqui eles colocam a ordem de compra, é o mesmo, né? Aí olha lá, eu nem mexi, porque 48 horas não dá. Porque muitas coisas, às vezes, você tem que às vezes até comprar ainda para trazer. Tá? Não é que tem tudo, porque hortifruti, essas coisas, você não vai fazer um estoque, né? E aí, então, essa é um pouco de dificuldade. Mas eu penso que tem que ir trabalhando desse jeito, talvez mais por perto, e se for expandir, eu até queria que você me desse uma resposta aí, mas eu creio que com hortifruti é um pouco difícil para trabalhar fora, né? Porque eles colocam lá 48 horas. Às vezes não, o que eu vi foi, aqui na cidade também foi, não sei se varia, né, de outros editais. Não é impossível editais com prazos exíguos, prazos muito pequenos. E aí a gente sempre pode tentar uma impugnação, tá, Geosmar? Mesmo sendo hortifruti, a gente pode tentar uma impugnação, exatamente porque acaba sendo um fator de restrição, né? E o órgão ele também pode se programar, né? Emitir o empenho um pouquinho antes e dar um prazo um pouquinho maior ali para aquela entrega. Então, esse é um ponto que a gente pode e deve fazer uma impugnação, porque não somente nas especificações do objeto que a gente encontra erros, mas em prazos de entrega também. Então, primeiro passo, prazo muito exíguo, muito curto, a tentativa da impugnação, e não é incomum esse prazo ser alterado. O órgão ele traz, ele verifica aquela análise, porque ele pode aumentar, ampliar ali, né? O princípio da competitividade é muito forte nas licitações, né? A competição, ampliar, não restringir a competição para os fornecedores que querem participar. Então, no primeiro passo, quando você encontra lá 24 horas, né? 48 horas, é a tentativa da impugnação pelo prazo exíguo, tá? E não é incomum esse prazo ele realmente ser alterado. Isso aí pode modificar, pode também ter uma justificativa técnica, né? Eu não vou falar que é impossível não ter. Tem algumas opções até quando a gente fala principalmente de, por exemplo, medicações, produtos médicos, que tem um prazo muito exíguo e não tem como ser diferente, tá? Mas no hortifruti a gente sabe que o órgão ele pode se programar, ele pode emitir o empenho ali em vez de 24 horas, com 72 horas, ele consegue emitir isso, ele consegue planejar a necessidade, ainda que a entrega seja parcelada, mas ele tem uma continuidade do uso, né? Eu sei que toda semana eu vou precisar de uma quantidade X de maçã, de mamão, de banana, então eu tenho como me programar para ter uma emissão com mais tempo e permitir que os outros licitantes, mesmo de localidades um pouco mais, né, afastadas, possam se beneficiar, possam participar também daquela oportunidade. Agora, o único cuidado que você tem que tomar, Geosmar, é exatamente quando for por sistema de registro de preço. Porque, às vezes, não é SRP, é uma licitação tradicional e a entrega é parcelada. Isso é normal. Agora, voltou. Isso é normal, a entrega parcelada. Isso já vai vir no edital também, Geosmar, quando a entrega é de uma vez e quando a entrega é parcelada. Então, no hortifruti, a natureza é que as entregas elas realmente são parceladas, porque toda semana eu vou precisar, né? Tá bom. Doutor, então, é que eu falei, eu vou ter que... Também eu tive muita dificuldade na documentação. Por ser MEI, a gente venceu aqui essa primeira licitação, essas duas, mas teve uma das empresas lá que entrou com um recurso lá contra a gente, porque eu não tenho balanço patrimonial, né? Perfeito. MEI parece assim que não é obrigatório a apresentar, e eu sei que o Pregoei lá, a equipe aceitou, mas parece que futuramente não. Parece que não é.
eu não sei por que essa empresa que entrou com essa impugnação lá, porque que ela não ganhou. Porque no edital exigia que tinha um balanço patrimonial, sabe? E eu não tinha, e deu certo. Mas eu creio que vai ser necessário. A senhora sabe se MEI faz? Tem como fazer o balanço patrimonial? Vamos lá, essa daí é uma pergunta muito importante aqui, Josmar. Vamos lá. Quando a gente fala do balanço patrimonial, tá? Deixa eu só esclarecer aqui uma coisa, depois eu vou te falar como é que funciona na prática, tá? Primeiro ponto, quando a gente fala só da teoria, só da legislação, o MEI, microempreendedor individual, ele é o único que é dispensado do balanço pelo Código Civil. É o único que está lá no Código Civil que você não precisa ter o balanço. É diferente da ME, da EPP, que é dispensada para fins tributários, mas para licitação é outra coisa. Para licitação, se o edital pedir, eu tenho que entregar, tá? Porém, como que vai funcionar o balanço para MEI, inclusive para ME e EPP? Quando o edital vem e exige balanço, você não pode chegar e participar da licitação sem balanço. Isso você não pode fazer nunca. Então, você está no edital, você tem ali a exigência do balanço, tá? Independentemente de ser um MEI, uma ME ou uma EPP, o que você vai fazer? Você vai entrar com a impugnação que eu deixei lá no módulo 9 do curso, tá? Essa impugnação, ela já traz tudo detalhado. Então, eu fiz ali uma fundamentação para vocês, trazendo para conhecimento do órgão que o MEI, para fins do próprio Código Civil, ele é dispensado. Então, o que seria o mundo ideal? O que seria o melhor a ser feito? É que o próprio edital trouxesse uma ressalva ali, ó, eu vou pedir balanço patrimonial, mas para o MEI não há necessidade da apresentação do balanço, porque o próprio Código Civil dispensa, tá? Mas isso não aconteceu. Você pegou o edital na sua mão, ele está pedindo balanço e não tem exceção nenhuma para nada, tá? Aí, ao mesmo tempo, a gente tem um decreto que regulamenta a Lei Complementar número 123, que lá no decreto ele traz a possibilidade de, por exemplo, a gente está tratando de fornecimento de produtos, que é o seu caso, e nesse caso não precisaria ser exigido o balanço nem do MEI, nem da ME, nem da EPP, nem de uma, nem de nenhum dos pequenos empresários, tá? Mas veja só, essa é uma regra que está no decreto, que regulamenta a Lei Complementar número 123. Porém, quando a gente pega a Lei 8666, a possibilidade de exigir balanço, ela está lá. E decreto não muda a lei. Então, se o edital não trouxe a exceção, primeiro passo, faz a impugnação, pega o modelinho lá do módulo 9, lá eu já trago toda essa defesa, toda essa fundamentação, tanto para o MEI, quanto para a ME, quanto para o PPP, para a gente tentar despencar, para a gente tentar eliminar a exigência do balanço patrimonial, e isso funciona em muitos casos, tá? Só que tem casos, Josmar, que não vai funcionar. E o órgão vai responder para você e falar, não me interessa, eu sei que tem esse decreto, mas não importa, eu vou pedir. No seu caso, Josmar, tende a funcionar bem, porque a gente está falando de entrega de produto, tá? Ele não tende a funcionar tão bem quando a gente está diante de uma execução de serviço, ou de um valor mais vultuoso, que o órgão fala, não, eu preciso dar uma olhadinha na saúde financeira dessa empresa aqui. Preciso dar uma olhadinha na saúde financeira dessa empresa, tá? Então, pode chegar no final e o órgão falar assim, não interessa, eu vou pedir o balanço, quer participar, meu filho? Precisa do balanço. Então, uma coisa é eu ser dispensado para fins tributários, é o seu contador falar para você que você não precisa, isso é uma coisa. Outra coisa é para quem vai atuar no ramo das licitações. E eu estou sendo bem sincera aqui, porque o meu contador mesmo, pra você ter uma ideia, eu tenho uma empresa de pequeno porte. Aí o meu contador mesmo, outro dia eu fui bater um papo com ele, fui tirar uma dúvida, e já veio ele não estava, ele colocou uma outra contadora lá no lugar dele, e já veio uma resposta padrão. Não, Flávia, empresa de pequeno porte não precisa de balanço, não. Aí você apresenta isso daqui, eu falei, não, você não está entendendo. É para licitação, é diferente, não sou obrigada para fins contábeis, tributários, mas para a parte de licitação é diferente. Entrou com a impugnação, foi indeferido, e eu não posso entrar na licitação sem apresentar esse balanço. Então, Josmar, o que você não pode fazer é ir para a licitação que exige balanço sem ter feito nada, sem ter tentado impugnar, sem ver se o edital seria alterado, ou o edital não sendo alterado, você providenciar esse documento, senão você vai ser inabilitado. Provavelmente o pregoeiro ele partiu
desse entendimento do próprio Código Civil e falou, não, o MEI, ele não... Tem vários artigos, né? Inclusive, se você digitar isso daí, vai chegar até no artigo meu, que eu escrevi sobre isso. Não, o MEI, ele não precisa, ele é dispensado pelo Código Civil, então não tem que pedir o balanço para o MEI. Eu defendo isso para os meus alunos que são servidores. Agora, vocês que são fornecedores, analistas de licitações, o edital pediu, ele fez lei entre as partes. Você não impugnou, você vai ter que cumprir. É que aí a gente fez uma contra-razão, né? E aí ela aceitou, teve bom. Teve um outro agora, semana passada, pegar o eletrônico, aí eu nem participei, sabe? Porque fui informado que realmente precisava. E eu também estou pensando assim que vai desenquadrar do MEI, por essa questão que tem que tirar as notas e tal. Vai para ME. Aí foi onde eu acho que no caso vou ter que abrir uma outra, né? Josmar, você vai ter que fazer a transição, tá? Da sua ME, do seu MEI. Agora, para você mudar o porte para uma microempresa, você vai precisar de um contador, tá? Porque eu sei que o MEI você conseguiu abrir sem contador, tá? Agora você vai precisar de um contador, tá? Então, precisa de um contador. Ele, ao invés do MEI, você já vai para ME, tá? E aí, a ME você vai com mais facilidade aí ter a possibilidade do seu contador fazer para você o seu balanço patrimonial, porque é um documento que você vai utilizar em muitas licitações, né? Então, a partir de agora, não vale a pena, né? Você não fazer. Que na verdade vai ter uns custos a mais, né? Mas é um custo que você usa por um ano. E não podemos ficar... Um ano de uso. Restrito. Professora, será que logo vai existir somente a eletrônica? A licitação eletrônica? Licitação eletrônica que fala, né? Sim, sim. Porque agora tem muitos presencial e tal. A partir do ano que vem, será que é possível? Ficou mudo, Josmar. Ficou mudo. Voltou? Certo. Eu disse assim... Mudou. Oi? Sobre a eletrônica, né? Será que a partir do ano que vem pode ser que continue as duas ou a senhora acha que logo, futuramente, vai ser só cotação eletrônica? Licitação eletrônica, né? Perfeito, ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, Josmar, o que acontece? Até dia 1º de abril de 2023, tá? A gente tem 2 regimes funcionando, né? Tanto da Lei 8.666, quanto da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações. Então, a gente tem 2 regimes hoje funcionando ao mesmo tempo. Isso vai até 1º de abril de 2023, do ano que vem, tá? Então, o que vai acontecer? Até essa data, você ainda vai vivenciar essas licitações, inclusive presenciais, que são feitas com o regime atual da Lei 8.666. Porém, a partir do dia 1º de abril de 2023, a Lei 8.666 ela vai morrer no seguinte sentido: eu não vou fazer mais novas licitações com base na 8.666. A partir do 1º de abril de 2023, só vão nascer licitações com base na Lei 14.133. E a Lei 14.133, ela traz que todas as licitações elas vão ser eletrônicas, preferencialmente de forma eletrônica, de forma que o órgão ele só vai poder fazer uma licitação presencial se ele tiver uma justificativa muito forte do porquê que ele não está fazendo a eletrônica. E, além disso, ele vai ter que gravar a sessão, vai ter que ter vídeo, vai ter que ter áudio, e tudo isso vai ter que ser disponibilizado no processo. Então, vai ser um trabalhão. Vai ser um trabalhão ali para as prefeituras que, com uma justificativa, não é só fazer isso não, com uma justificativa forte. Por que você não fez a licitação de forma eletrônica, tá? Então, só que tem uma exceção. Quando a gente vai lá no artigo 166 da Lei 14.133, ela traz a seguinte exceção, todos aqueles pequenos municípios que entende que tem até 20 mil habitantes, eu não sei quantos habitantes tem aí onde você mora, se é muito pequena a cidade ou não. Uns 30 só. Então já não vai estar nessa regra. Porque se fosse até 20 mil habitantes, eles ainda têm um prazo de 6 anos para se adaptarem para novas legislações ali, para a questão da eletrônica, mas não vai ser o seu caso. Então, a partir de 1º de abril de 2023, você já se prepara, porque vai tudo
vai tudo pro online, tudo pro eletrônico. Então, vão ser exceções, exceção da exceção, para ser realizada de forma presencial. Então, aí a eletrônica não tem como ter ela só regional, não, né? No caso, quando foi essa época aí, né? Tem sim. Por exemplo, existem algumas localidades, alguns municípios e estados que eles vão continuar, tem legislação própria, que nem acontece, se não me engano, no Paraná, tem legislação própria que eles preveem que essas pequenas licitações até R$80.000, elas são preferenciais só para os pequenos localizados ali regionalmente, na região. Então, isso não vai, a lei complementar, 123, ela vai continuar sendo aplicada, tá? Isso não vai mudar, então a gente vai ter oportunidade também, isso daí vai continuar, tá? Só para pequenos, quando tem uma legislação própria no município, no estado, para aqueles pequenos sediados na região, e os próprios sistemas, eles vão ter que ser adaptados para isso também. Tá. Então, tá bom, eu sei que o tempo está vencendo. Então, eu preciso continuar, terminar o curso, né? E pretendo trabalhar mais, né? Como analista também, de estação. Não só aqui na minha cidade, mas em outras. Aprender algumas coisas sobre essas entregas mesmo aí, fica um pouco complicado, assim, no meu pensar, mas eu sei que é possível, que muitos fazem, né? Por transportador ou qualquer, né? Mas eu vou voltar a aprender. Uma coisa que eu queria que você falasse para mim sobre documentação, né? Eu vi aí o Márcio, parece que ele é até contador, ainda pensei, para ele foi bem fácil a questão de documentação. E às vezes eu encontro uma dificuldade onde, porque contador, no caso como MEI, eu ainda não tenho. Mas logo eu creio que vou ter. Mas no momento, existe lá algum módulo lá que explica exatamente aonde eu posso estar buscando aquelas documentações necessárias. Módulo 4, tudo mastigado, Josmar. Módulo tem 4 tudo tá lá, mastigado. Né? Mastigado com os links, passo a passo, cada documento. E vai servir tanto para o MEI, quanto para, assim que você fizer essa alteração do porte da sua empresa, pegar o contador e alterar ela para uma microempresa, tá? O Márcio é contador. Pode até conversar com ele lá para ele fazer, porque ele vai ter que fazer o contrato social, vai ter que fazer o contrato social. Agora tem um passo a passo que somente o contador que vai conseguir auxiliar a partir de agora, só nesse período de abertura e também no balanço patrimonial, tudo mais. E dali para frente você vai seguir ali tranquilamente as estações. Então, pega o módulo 4, tem toda a documentação, tudo passo a passo. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou disponível lá na plataforma, você pode perguntar, mas lá tá tudo mastigado, Josmar. Toda a parte da documentação. Só depende de você. Tá bom. Doutor, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com a senhora. E foi assim, meio aqui que rápido, eu estava assim, muito interessado com as coisas, eu sei que tem que tirar o tempo, mas eu estou me adaptando, organizando, e se for, tiver outra oportunidade, creio que vai ser melhor ainda, viu? A gente está falando novamente. Josmar, um prazer enorme falar com você, muito obrigada aí também, eu que agradeço, a mentoria de hoje foi excelente, tanto com o Márcio, o Márcio está falando, precisando me chamar aqui, tanto com o Márcio quanto com o Josmar. Então, a gente vai se falando, pega firme lá no módulo 4, tá, Josmar? Que eu acho que é só isso que precisa agora para você. Pega firme lá no módulo 4, assiste 2, 3 vezes, faz os resumos, qualquer dúvida eu tô lá, pode me chamar. E depois a gente vai conversando aí, eu quero ouvir mais depois das suas próximas conquistas daqui para frente. Inclusive até, igual eu falei para a senhora, para participar dessa licitação, eu contratei uma menina aqui, mais questão dos documentos, porque tem lá aquele módulo lá, aquela aula que a senhora ensina lá, um pregão presencial, não é isso? É o módulo 3. Foi presencial. Então eu assisti ele várias vezes. Lá foi fácil, agora os documentos que eu fiquei, mas se eu errar em algum documento, eu vou ser desclassificado. Eu estava inseguro, né? Aí eu contratei ela, mas deu tudo certo. Mas não precisa. Vai no módulo 4 que você tem toda a faca e o queijo na mão para pegar a documentação. Aí eu estou à disposição, qualquer dúvida sempre lá pela plataforma, viu, Josmar? Certo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Josmar. Um grande abraço para você. Tchau. Bom dia aí para todos que estão acompanhando nossa live e a gente vai se falando. Um abração aí. Fica com Deus, Josmar. Vai. Amém. Deus também. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.